Este projeto de iniciação científica, intitulado Pacote B Simplex Projeto R, foi desenvolvido sob a orientação do professor Gelmar Carrasco e tem como objetivo desenvolver um pacote no R para a distribuição simplex bivariada. Para a construção do pacote, duas ferramentas foram essenciais: os pacotes DevTools, que simplifica e agiliza o processo de desenvolvimento de pacotes. Ele fornece várias funções para a criação, teste e manutenção dos pacotes. Essas são as principais funções do DevTools. A primeira, cria a estrutura básica de um novo pacote. A segunda, carrega todas as funções do pacote no ambiente atual. A terceira, instala o pacote no R, permitindo o uso e teste de forma mais prática. A terceira, realiza uma verificação completa do pacote para garantir que ele esteja conforme os padrões e sem erros. A quinta, atualiza a documentação do pacote utilizando a segunda ferramenta, o Oxygen 2. O Oxygen 2, por sua vez, facilita a documentação de funções em pacotes. Ele permite que você escreva a documentação diretamente no código-fonte, usando comentários especiais, e então gera automaticamente os arquivos de documentação necessários. Agora o pacote em si. Até o momento temos 4 funções e um conjunto de dados. A primeira função se refere à função de densidade conjunta, que tem essa forma, com essas especificações. A segunda função gera números aleatórios, seguindo o seguinte algoritmo. No R, essa é a documentação, em que temos uma breve descrição, as funções e seus argumentos, a descrição dos argumentos, alguns detalhes e o exemplo. No exemplo, utilizando a primeira função, nós conseguimos construir esse gráfico de superfície e esse gráfico de contornos. Utilizando a segunda função, nós geramos essa amostra aleatória seguindo a distribuição. A terceira função se refere à esperança conjunta dessa distribuição, em que temos duas expressões e suas especificações. No R, adicionamos o argumento método para definir qual das duas expressões iria ser utilizada. Para utilizar a primeira expressão, definimos o método como Bezel, e para a segunda expressão, definimos o método como Struve. Aqui um pequeno exemplo, utilizando os dois métodos. A quarta função, dado um conjunto de dados adequados, ela retorna as estimativas dos parâmetros, algumas estatísticas e os critérios de seleção de modelos, o A e C e o B e C. Essa é a documentação no R. E rodando o exemplo, temos aqui, usando apenas a função, ela retorna as estimativas, e usando a função em conjunto com summary, ela retorna todas as outras informações. Para fazer essa interação com a função e com o summary, foi utilizado o sistema S3, que é o sistema de programação orientada a objetos do R. Por fim, o conjunto de dados. Esse conjunto de dados foi retirado do relatório anual de 2014 do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, tem 88 observações e 3 variáveis. E aqui no exemplo, temos as 6 primeiras observações do conjunto de dados, em que o TC significa a taxa de congestionamento, que representa o percentual de processos que permaneceram sem solução em relação ao total tramitado durante o ano, e o IC significa o índice de conciliação, calculado como o percentual de sentenças e decisões resolvidas por meio de homologação de acordo, em relação ao total de sentenças e decisões terminativas proferidas nas varas do trabalho no Estado.